Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Esse momento é um marco da história do conhecimento do potencial humano. A partir de agora, vocês terão o privilégio de participar do lançamento de 3 livros. Fator Potencial Humano, uma ciência. Triângulos Psíquicos e Caminhando e Voltando. Esses 3 livros constituem a base da ciência do fator potencial humano, uma ciência que está sendo lançada oficialmente ao mundo neste momento. A ciência do fator potencial humano nasceu de 2 brasileiros com mentes brilhantes, o psiquiatra e psicanalista Luiz Antônio Ervolino, que infelizmente não está mais entre nós, e a cientista e pesquisadora Amélia de Carvalho e Silva, mestre em psicologia pela Antioch University nos Estados Unidos. Os princípios dessa ciência foram aplicados pela primeira vez para fortalecer o equilíbrio interno dos profissionais de saúde que estavam na linha de frente do combate à AIDS no final dos anos 80. E com o novo coronavírus, não há momento melhor para a ciência do fator potencial humano vir à luz. Agora nós vamos saber um pouco mais sobre a sua base teórica, a aplicação e como ela restitui aos indivíduos aquilo que os constitui. Primeiro, a cientista e pesquisadora Amélia de Carvalho e Silva vai explicar sobre o fator potencial humano e, em seguida, ela vai responder as perguntas sobre a jornada desta nova ciência. Sejam muito bem-vindos a esta jornada e, mais uma vez, obrigada! Quando nós falamos na ciência de fator potencial humano, nós nos referimos a estruturas internas que compõem, constituem cada um de nós. A melhor definição que eu encontrei é a seguinte: restitui aquilo que te constitui. Muitas coisas nos constituem. O campo onde nós atuamos, ele é o campo do mundo interno, é o campo do qual nós dependemos para atuar como profissionais. Então, o campo do fator potencial humano, ele é um campo de atuação para educação e para profissionais. Por quê? Porque nesse mundo interno, que é singular a cada indivíduo e infinitas as formas de manifestação, possui estruturas comuns como todo ser humano, como todos nós. O que nos compõe são infinitos tipos, talvez finitos, né? Mas infinitos tipos, quote, quote, que formam o nosso corpo, os nossos sistemas. E mentalmente, no campo do potencial humano, também. As estruturas que nós trabalhamos são estruturas que formam como se fossem órgãos dos sentidos mentais, dos quais nós dependemos para o exercício profissional. Nós denominamos essas estruturas como faculdades da consciência individual. Essas faculdades são 9. E essas 9 faculdades, elas determinam quanto da minha capacidade, quanto do meu know-how, quanto de tudo que eu adquiri, eu consigo expressar. O nosso grande desafio trabalhando nesse campo de fator humano, do fator potencial humano, é um desafio de trazer ou devolver ao profissional a condição de realizar aquilo que ele se preparou. A condição de fazer o que ele sabe fazer. Mais próximo da própria competência. Esse é o grande desafio nosso. E foi assim anos e anos e anos de trabalho, anos e anos e anos de estudos do Dr. Luiz e meu, sempre buscando resultados que pudessem contribuir, ou ações que pudessem contribuir com cada indivíduo que nos procurou até hoje, cada indivíduo que chegou até nós, para que ele ou ela avançasse. O avanço é um avanço
individual que impacta o trabalho, que impacta a instituição da qual aquele profissional faz parte. Se nós falarmos no campo da educação, afeta o preparo daquele indivíduo, daquela criança, daquele jovem, para absorver e realizar os próprios estudos. Nós consideramos, sobre a ótica do potencial humano, o preparo profissional começa com a educação. Desde pequenininho. A disciplina, lidar com os horários, concentrar para aprender, focar, prestar atenção. A nossa mente muitas vezes fica cheia de pensamentos e esses pensamentos prejudicam a condição de eu realizar aquilo que eu quero. O que é que me leva a fazer o que eu não quero? Quando eu não quero e sei o que quero? Essa é a grande batalha no campo do potencial humano. Quem é que me conduz um pouquinho mais? Sou eu que me conduzo? Ou são os botões apertados dentro de mim que me conduzem? Por que é que eu faço o que eu não quero? Quando eu não quero? Quando eu sei o que eu quero? É estranho, porque não é outra pessoa, sou eu. Então, isso compõe esse mundo interno nosso, esse grande desafio de nos conduzir um pouquinho mais. Então, a ciência de fator humano, do fator potencial humano, ela visa e ela estuda esse campo específico, dessas capacidades, dessas faculdades que são inerentes a cada indivíduo, a cada ser humano. E na nossa ótica, essas estruturas internas que compõem o campo do potencial humano, ela tem um blueprint, ela tem uma matriz organizacional. O que o homem produz, o que o homem cria, o que nós, como seres humanos, desenvolvemos para fora, é um reflexo daquilo que está dentro. Nós não atuamos na fenomenologia, ou seja, como cada conteúdo de cada pessoa é expresso. Nós atuamos naquilo que está por trás das aparências, que produz aquelas ações. E esse campo interno, ele tem essa matriz, esse blueprint organizacional. E ele se reflete nas instituições. Então, se você tem uma sociedade, são sócios de uma pequena empresa ou uma grande empresa, aquela empresa, a organização daquela empresa, a estruturação daquela empresa, ela é uma projeção do estado dessas faculdades, do time que a compõe. E nós trabalhamos, no campo do potencial humano, nessas faculdades, que elas se perdem através do tempo. Como? Não é que se perdem para não ser restituída, elas se bloqueiam por N fatores da vida. Quando nós estamos desenvolvendo um profissional, aprimorando o desempenho daquele determinado profissional, daquele time que conduz uma instituição, nós estamos desbloqueando os caminhos internos por onde os conteúdos circulam. Nós não estamos trabalhando com os conteúdos. Levaria muito tempo. O nosso trabalho é agudo e rápido. E não faz milagre. Ele é agudo, preciso e rápido porque, ao identificar essas estruturas, nós apenas trabalhamos na restauração delas, de uma porcentagem daquilo que foi perdido, para recuperar
redisponibilizar. E aquele profissional, aquele time, ele passa a ter uma condição de enxergar a realidade um pouquinho mais. Nós só trabalhamos de pouquinho a pouquinho, porque um pouquinho nessa área é muito. Imagine assim o seu corpo e o seu coração e todo o sistema circulatório. Em um dado momento, esse sistema ele pode se tornar obstruído em algum grau. Todos nós temos obstruções, em algum grau. E essa obstrução impede de você conseguir realizar o que você sabe realizar. O nosso desafio é identificar onde é que houve a perda. Como é que nós chegamos lá para desbloquear uma pequena porcentagem para conseguir disponibilizar um pouco mais daquela potência, daquela capacidade individual. Nós trabalhamos com pressão, com consciência de limite, com consciência de poder, que são instâncias internas, a nosso ver, que constituem essas estruturas, das quais cada indivíduo, em todas as interrelações, sejam profissionais, sejam pessoais, o nosso foco é profissional, mas em todas as relações, para gestão interpessoal, para gestão interprofissional, eu dependo do estado delas. Se eu não tenho consciência do meu espaço e do espaço do outro, da minha responsabilidade, da responsabilidade do outro, daquilo que eu posso realizar e decidir, e o que é do outro, isso se torna conflito, isso se torna dificuldade interprofissional. Só que, quando essas capacidades, essas faculdades estão disponíveis, isso permite que eu consiga gerenciar. Porque a inter-relação, ela ocorre entre as superfícies. Ela não é eu, ela não é você. Ela ocorre aqui no meio. E esse é o grande desafio no campo de potencial humano. Porque o fator potencial humano, ele olha para esse campo das inter-relações profissionais. Ele identifica as causas por trás das aparências, para redisponibilizar capacidades inerentes, latentes, em cada um de nós. Esse momento, para mim, pessoalmente, e eu gostaria de compartilhar com vocês, é um momento bastante importante, porque atrás das ações que nós fizemos durante esses quase 4 décadas, aplicando essa ciência, colhendo resultados, aprimorando profissionais, é a primeira vez que nós estamos colocando as bases dessa ciência para fora. Então é uma honra muito grande para mim e uma satisfação muito grande poder compartilhar com vocês esse momento. Nós estamos lançando 3 livros, uma tríade. Esses 3 livros compõem, nos triângulos psíquicos, a base da ciência, a descoberta do objeto formal abstrato, ou seja, a fórmula que está por trás das aparências. Foi essa descoberta que permitiu os avanços que nós tivemos. De uma certa forma não, inéditos e de grande impacto a quem recebe os frutos dessa ciência. Nós temos o Caminhando e Voltando, que é a aplicação dessa descoberta e que fala sobre a jornada do mundo interno, partindo da paixão, passando pela emoção e chegando ao que nós consideramos que é o destino da nossa raça, ao amor. Nós consideramos o amor a consciência da própria individualidade, a autoconsciência. Já
o livro Fator Potencial Humano já descreve de uma maneira mais completa e prática, apesar de difícil entendimento, todos eles, porque é muito abstrato, as estruturas internas das quais nós dependemos para a realização daquilo que sabemos e que queremos. A ciência de potencial humano, do fator potencial humano, ela não visa nada mais, nada menos do que restituir ao profissional o que lhe pertence. As decisões, as circunstâncias, nós não olhamos. Olhamos apenas as causas que impedem que aquele indivíduo enxergue um pouco mais próximo da realidade em que ele está inserido. Eu espero que essa passagem desse legado, nós consideramos um legado, que teve um esforço muito grande para chegarmos onde chegamos, e esse momento é a entrega disso. É a entrega com a esperança de que possa, de fato, contribuir com aqueles que buscam compreender o que é que está por trás das aparências. Na vida de um ser humano comum. Comum como eu, comum como o Dr. Luiz, comum como todos nós. É muito interessante, hoje, nesse momento do Covid, que a primeira vez que a ciência do potencial humano, desse fator, foi aplicada, foi em 1987, final, 1988, na epidemia da AIDS, onde a situação era muito difícil. Os profissionais, os médicos, assistentes sociais, enfermagem, equipes de assistência e a população também estava bastante assustada. E nós precisávamos ter uma forma de contribuição aguda, pontual, eficiente, eficaz e efetiva que contribuísse com os profissionais da saúde para avançarem e conseguirem, no país inteiro, fazer o que sabiam fazer. O desafio foi esse. O impacto da epidemia na época, e agora também, esse impacto na população, em graus diferentes, de formas diferentes, mas um impacto forte, ele travou essa condição natural do exercício da vida, do exercício profissional. Nós focamos no profissional de todas as áreas. Como eu disse, partindo da educação, a partir dos 7 anos de idade, começa a formação profissional. Seja os artistas, quem lida com a arte, quem lida com a educação, quem lida com o direito, quem lida com a engenharia, quem lida... todos os campos. Por quê? É o lado humano do profissional. Nós delimitamos o campo a profissionais, o Dr. Luiz e eu, porque nós identificamos que é onde nós temos verdadeiramente, com essa ciência, eficiência, eficácia e efetividade. A necessidade humana é muito maior que isso nos outros campos. E outros campos do saber cuidam desses outros campos. A nossa pequena contribuição, ela se situa nesse viés, nesse pedacinho, que é a vida profissional do ser humano. E o nosso intuito é trazer o que nós desenvolvemos nessas 4 décadas para o mundo. Nós trabalhamos muito em silêncio, porque o tempo e o trabalho é muito intenso. E agora chegou o momento de trazer para fora, depois de muita luta, essa nossa pequena contribuição. A nossa visão é humanitária. Foi do início e é até hoje. O grande desafio nosso é contribuir no futuro, para aqueles que assim desejarem e tiverem algum interesse nesse campo,
para que a população possa usufruir de mais um recurso para o próprio desenvolvimento, para o aumento da própria consciência, para a própria autocondução. Em 1987, eu tive o privilégio de conhecer o principal autor das obras que nós estamos publicando nesse momento, que é o Dr. Luiz Antônio Ervolino, um médico, psiquiatra, psicanalista institucional e cientista, que teve como desafio próprio buscar e compreender aquilo que estava por trás das aparências, claro, o campo de saúde mental, né? Aquilo que estava por trás das aparências e de traduzir de uma maneira simples para que qualquer leigo pudesse compreender. Ele buscou o entendimento do que era a normalidade, a saúde, como estado anterior aos estados psicopatológicos, aos quadros psiquiátricos. Foi assim que começou o trabalho dele. É uma pena e uma grande perda a partida dele, em 2011, 18 de maio de 2011. Nós estamos lançando esse livro em maio, e um dos motivos é uma homenagem a toda a dedicação, a todo empenho, a todo trabalho de tantas décadas. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele durante 25 anos, quando se solidificou a ciência do fator potencial humano, que foi aplicada a partir de 1988, finalzinho de 87, 98 e 88. Os meus objetivos e os dele eram os mesmos: gerar fortalecimento da saúde interna do indivíduo. Então, esse dia hoje, esse evento, ele tem como finalidade apresentar para, como a nossa pequena contribuição para a humanidade, a obra dele, e onde eu sou coautora numa delas. Então é uma grande satisfação poder ter chegado até aqui, porque eu não sabia se eu chegaria ou não. Então o fato de estar ainda viva e poder chegar a esse dia para concretizar essa passagem de conhecimento é uma grande satisfação para mim. E agora é a hora da nossa conversa com a Amélia de Carvalho e Silva, que acabou de fazer a apresentação dos 3 livros, mas a primeira pergunta que eu tenho é: de onde veio esse interesse pela mente humana, Amélia? O interesse pela mente humana vem da infância. Quando criança, eu queria muito entender por que as pessoas mudam de humor. Por que as pessoas, num momento briga, outro momento é amiga. Isso na escola, logo aos 5, 6 anos de idade. Observando os amigos. Observando as inter-relações. E você sentia isso em você também, ou era mais uma observação do outro? Era mais uma observação do outro. Eu era um pouco tranquila. Porque isso é fundamental, né? Na hora de escolher a carreira que você escolheu. Você fez mestrado em psicologia nos Estados Unidos, e quais foram as suas primeiras experiências a partir daí? Foram intensas. Eu terminei o mestrado, onde eu trabalhei com doentes terminais no Hospital de Câncer, na realidade Fred Hutchins Cancer Research Center, que era um lugar onde 75% dos pacientes faleciam. Então era uma situação muito difícil. E a partir dali eu comecei minha carreira trabalhando com pessoas à beira da morte, nos Estados Unidos, em Michigan, em Seattle e Michigan. Sempre situações crise, extremas, né? Extremas. E como é que começou essa parceria com o psiquiatra, com o Dr. Luiz Antônio Ervolino? Eu conheci num seminário no Rio de Janeiro, no Copacabana, de tanatologia. O que é tanatologia? O estudo da morte. Ah, tá. Um pouco de coerência, né? É, muita? Então, tanatologia. E a partir daí, foi na época da AIDS,
da crise da AIDS, da pandemia da AIDS. Pandemia, né? Epidemia na época. Mais uma, né? Mais uma, exato. E nesse momento, ele estava como coordenador nacional do programa de AIDS, de aconselhamento em AIDS. E nós nos conhecemos em 10 minutos de conversa, ele me convidou para trabalhar com ele. Porque é muito importante esse preparo para lidar com a morte no trabalho. É extremamente importante porque a situação de morte é o extremo das emoções. E é um momento onde aquilo que é importante vem muito à tona. E quando você consegue conhecer a diferença entre o que é essencial e o que não é, facilita muito para atravessar as situações da vida. E isso vale tanto para o paciente como para quem está lidando com isso no dia a dia, né? Sem dúvida. Para os dois. Porque quem lida no dia a dia com o paciente, muitas vezes piora o sofrimento do paciente pela própria dor. Eu nunca tinha pensado nisso, em como essa relação do profissional com o paciente poderia afetá-lo também, né? Afeta os dois. Afeta muito. E esse foi um grande aprendizado durante o trabalho no Hospital de Câncer. Bom, o trabalho de vocês começou então a partir daí, no final dos anos 80. Como é que foi a descoberta dessa nova ciência, da ciência do fator potencial humano? O Dr. Luiz, ele já tinha alcançado, já tinha descoberto o objeto formal abstrato, que depois se tornou objeto formal abstrato da ciência do fator potencial humano. Ele partiu da psicanálise. Ele era psiquiatra. Então, como psiquiatra, ele começou estudos, estudou a psicanálise institucional, aprofundou muito e começou a descobrir objetos, vamos dizer assim. Primeiro, a conhecer daquilo que já existia e depois a descobrir outras coisas. Eu tinha uma experiência pessoal bastante forte com sofrimento humano e com resultados excelentes. Só que eu não entendia por que eu tinha aqueles resultados. Eles eram consistentes. O que eu estou fazendo que eu não sei que dá certo? Qual era o seu particular, né? Exatamente. E aí eu comecei a estudar, eu queria entender. O dia que nós nos conhecemos, nesse congresso, dia 1º de novembro de 87, Dia dos Mortos. É mesmo. Nesse dia, eu percebi que ele já havia chegado onde eu não havia chegado, em termos de conceitos. E eu, onde ele não havia chegado, em termos de resultado. E a partir daí é que nasceu a parceria e, com a aplicação do trabalho teórico, experimental em termos, foi aplicado no Brasil todo, em mais de 4.000 profissionais, durante a epidemia da AIDS. O Brasil, eu me lembro nos anos 80, no final dos anos 80, o Brasil sempre foi mencionado como referência, uma referência bastante positiva no combate à AIDS. Como é que foi a colaboração dessa ciência junto ao Ministério da Saúde, às OPAs, à OMS, no programa de aconselhamento e de prevenção à AIDS, com os profissionais de saúde aqui no Brasil? Qual foi a repercussão desse trabalho? Foi um trabalho extremamente intenso, agudo, feito em todas as secretarias de saúde do país, dos estaduais, depois multiplicado para os municípios. Então ele foi muito intenso. E no meu ponto de vista, que na época nós avaliávamos resultados 3, 6, 9 meses depois, em termos de prevenção, de comportamento, e o objetivo central ali, que foi quando foi transformado pela primeira vez pelo Dr. Luiz, e com a minha colaboração, princípios de saúde mental em treinamento para profissionais, para aumentar o equilíbrio emocional dos profissionais. Então teve um impacto no sentido que deixou o Brasil, as capacidades dos médicos e profissionais de saúde mais disponíveis para que eles conseguissem fazer o que eles eram capazes de fazer. Porque o impacto, ele travou muito. Eu imagino. O desempenho. Eu imagino. Porque foi uma situação que juntou sexo e morte. Então muita gente apavorou, que é a origem da vida e a morte, numa situação só. Quais cientistas contribuíram, direta ou indiretamente, com o trabalho de vocês? Bom, o Dr. Luiz, como eu lhe disse, ele era médico, psiquiatra, psicanalista institucional. Ele estudou com os argentinos que abriram um instituto aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E ele fez a formação em psicanálise dele lá com o Barenblit, Gregório Barenblit. Inclusive, parte da bibliografia
dos triângulos psíquicos vem dele. E ele estudou com Barenblitz alguns conceitos que vieram de Lacan. E a partir desses conceitos, do entendimento dele desses conceitos, é que ele deu início aos estudos dele. Agora, o que é a ciência do fator potencial humano? Eu vou tentar explicar, porque não é tão fácil. Mas a ciência do potencial humano é uma ciência que trabalha o campo daquilo que é o normal. Não é um campo que se ateve aos distúrbios, e sim aquilo que é o potencial humano, do qual todos dependem para o exercício da vida, do dia a dia, principalmente sob a ótica profissional. E nós consideramos profissional desde a formação da escolar até as várias atividades que um profissional executa, desde as artes, aos esportes, ao exercício de uma atividade, a medicina, o executivo, enfim, a liderança. E falando em potencial é porque a proposta deve ser ampliar, né? Elevar ao máximo, conseguir desbloquear algumas capacidades. Sim, sem dúvida. O que acontece? As capacidades que nós temos, cada um tem a sua. O nosso grande desafio foi entender o que é natural para cada um. O funcionamento, não a fenomenologia, não a aparência, mas a estrutura. Então, nós focamos sempre em compreender a estrutura interna que nos conduz. E essa estrutura interna, nós descobrimos que, quando ela opera bem, o nosso desempenho é mais proporcional ao nosso conteúdo, à nossa competência. Me lembra muito a filosofia, conhece-te a ti mesmo. É isso. É isso mesmo. E tem uma questão filosófica imbuída no fundo de tudo isso, né? É muito interessante. Então, eu acho que, assim, a filosofia, vamos dizer assim, foi a busca de trazer maior liberdade, maior paz ao indivíduo, maior qualidade. O grande desafio para nós sempre foi como restituir a nós mesmos e ao outro a capacidade de usufruir daquilo que é a si mesmo. Eu sempre digo a ciência do óbvio. Mas é maravilhoso porque as coisas mais interessantes ou mais geniais acabam sendo as óbvias. E o simples. O simples, né? Exatamente. Amélia, mas quais são essas estruturas internas do fator potencial humano? Me explica como elas são. Ok. Elas são estruturas das quais nós dependemos para a nossa realização no dia a dia, como órgãos dos sentidos mentais. É a melhor metáfora que eu encontrei. Se temos 5 sentidos. Pois é, e 9 sentidos. 9 sentidos dessa estrutura. Isso. Tá. Que são concentração, atenção, memória associativa, das quais nós dependemos para a objetividade do nosso próprio raciocínio. Sabe aquelas reuniões longas? Às vezes desnecessariamente? Sei. É porque tem perda aqui. Essa é a causa, em geral. Depois nós temos também a consciência de limite, de pressão e de poder, que são parte dessa estrutura das quais nós dependemos para a gestão interprofissional, interpessoal. Então, os relacionamentos interpessoais, se você não tiver disponível a consciência de limite, por exemplo, com certeza você vai invadir o outro. E o outro não vai achar nada bom. Aí vira conflito. Certo. Se você não tiver a consciência de pressão disponível, ou você vai ser aquela bomba interna, de pressão interna, ou você vai esmagar em cima o do outro. Exato. E a consciência de poder, ela afeta muito a decisão. Tanto que decisões interpessoais quanto empresariais. Então, essas 3 faculdades, você depende delas para a sua condição de gestão interpessoal, interprofissional. E é fácil ensinar as pessoas a acessarem isso, a reconhecerem isso. É melhor disponibilizar. Desbloquear, porque todo mundo tem, então está lá dentro. Ela funciona sozinha. Só que a perda também funciona sozinha.
E aí gera conflito. E é interessante porque você fala de questões que ficam bem no limite entre o que poderia gerar ou poderia vir a ser diagnosticado no futuro como uma patologia, mas está tudo dentro de um equilíbrio de um ser humano, uma pessoa normal, né? É isso. São os núcleos que, em bom funcionamento, te dão a condição de gestão da vida. E tem 3 mais. Equilíbrio, no ponto de vista, segurança e tranquilidade. E essas faculdades, elas são as faculdades que nos dão a condição de ajuste à vida, à crise, a situações mutantes. Então, por que uma pessoa consegue lidar com o inesperado com muito maior facilidade que outra? Tem muitos fatores, mas dentre eles, e de uma maneira forte, é equilíbrio, segurança e tranquilidade. Estão todos interligados. Todos interligados. Todos independentes e todos interligados. Muito bom. Como um corpo humano. Como um corpo humano. São estruturas que todo mundo tem. Se estiver preservada, você com certeza vai conseguir realizar mais próximo da sua competência. Se tiver muita perda, o estado dessas faculdades estiverem com muita perda, o desempenho fica muito aquém da competência. E claro que isso se multiplica em times, em equipes e instituições. Deve ser muito interessante observar como um grupo reage à aplicação dessa ciência do fator potencial humano e encara pela primeira vez algumas coisas que são, às vezes, como você disse, tão óbvias, né? E esse mundo é invisível, Aham. onde nós trabalhamos. É abstrato. É o mundo da palavra. Sim, mas por exemplo, o que diz que você é uma profissional? Não está escrito aqui. Não é a visão. Mas é criada uma vida. E essa vida que é criada no mundo da palavra é o mundo onde nós trabalhamos. É o mundo do invisível. Porém, existe. Porque a vida profissional, ela é assim. Ela constitui de papéis. E esses papéis são invisíveis. Entretanto, você os incorpora e atua dentro daquele mundo. E é nesse mundo que nós trabalhamos. E as faculdades da consciência individual, elas são como se fossem os órgãos dos sentidos mentais, nesse campo específico. Mas quem pode usar essa ciência? Quem pode se beneficiar da prática da ciência do fator potencial humano? Nós delimitamos um campo onde nós podemos ser, na aplicação técnica desse conhecimento, onde nós podemos ser eficiente, eficaz e efetivo em algum grau. Porque sempre são porcentagens. É um pouco que vale muito. E onde tem maior eficiência e eficácia é o lado humano do profissional. Desde no campo da educação até o campo de profissionais em geral. Quando eu digo profissionais, são executivos. Profissionais de qualquer área. É o trabalho que a pessoa faz. É o lado humano da atividade que você escolheu desempenhar na vida. Então a gente atua no lado humano, na potência humana. Por exemplo, você pode ser muito bom em alguma coisa, um dia você perde a capacidade de ser tão bom quanto você já foi. Por quê? É seu, você já sabe, você já tem o conhecimento, você já foi. Como é que você perdeu? Talvez não tenha perdido, talvez tenha só mudado, né? Isso, o bloqueado. Então o nosso trabalho, assim, o trabalho dessa ciência é restituir essa parte que em algum lugar ficou bloqueada, ficou paralisada. E é tudo muito dinâmico, né? Porque as pessoas vão mudando e elas vão sendo afetadas por tudo o que acontece na vida, por tudo que elas fazem. Tudo que você faz te afeta também de uma certa maneira, né? Diretamente. É muito dinâmico. É isso mesmo. Na vida prática, no dia a dia, na vida prática de uma empresa, em que tipo de benefício se reverte essa aplicação? Resultado. Resultado em vendas, por exemplo? Se for a equipe de vendas. Em produtividade? Em produtividade. O que acontece? Você disponibiliza mais potência nos profissionais para fazer o que eles sabem fazer. Para eles fazerem o que sabem fazer. No momento que eles fazem o que sabem fazer, se eles são competentes, tecnicamente falando, o resultado vai ser maior. E as pessoas que aprendem isso num ambiente profissional podem depois usar na vida pessoal. É automático. Podem levar para casa. Porque não é intelectual, é sistêmico. Você falou não é intelectual, mas também não é só emocional, né? Não, ele tem, como é estrutural, nós estamos falando de estruturas internas. Funciona.
Quando funciona, você nem sabe se está funcionando ou não. O que é a consciência, do ponto de vista do fator potencial humano? humano? Bem simples. A consciência é o estado acordado. Só. Porque a parte sua que está acordada enxerga. E o grande desafio nesse campo é enxergar. Um pouco mais próximo daquilo que é. Mas nessa parte o Evolino deve ter entrado um pouco com a psicanálise para te dizer, mas e o inconsciente e o subconsciente, como eles afetam aqui, né? É isso mesmo. E o que acontece? Quando você está falando daquilo que é natural, como estrutura interna, como capacidade interna, que, por exemplo, uma das faculdades da consciência, ela é chamada pressão. A outra é limite. São núcleos internos, a nosso ver. Outra é poder. Então, dentro dessas estruturas, a disponibilidade dessas faculdades da consciência individual permite ou aumenta a condição do indivíduo enxergar o que está acontecendo. E quando você enxerga, aquilo que você tem dentro vem para fora para poder resolver ou alavancar ou impulsionar aquilo que você enxerga. Então, me fala um pouquinho mais sobre essa relação entre a ciência do fator potencial humano e a psicanálise e a psicologia, por exemplo. Então, o que acontece? Partiu da psiquiatria, atravessou a psicanálise e deu um passo, que distanciou um pouco da psicanálise, porque é um campo e delimitou um novo campo, extremamente delimitado, mas partiu da psicanálise. Não é psicanálise, não é psicologia, é autoconhecimento? Não. Não é autoconhecimento. É autoconsciência. Qual é a diferença? Autoconhecimento é uma jornada de vida onde você começa e não sabe onde vai terminar. É uma eterna busca. Você não sabe o que você vai encontrar. É uma longa caminhada. Autoconsciência é um trabalho onde você vai enxergando. Tomando ciência mesmo. Tomando ciência de si, da realidade e do outro. Muito bom. É bem diferente. É muito diferente. Mas são afins. E é importante essa explicação, né? É porque é diferente. A consciência de si, a autoconsciência, ela te dá uma noção. Por exemplo, você é você, eu não sou você, eu sou eu. E você não é eu. Você é você. É o óbvio. Mas o óbvio não é tão óbvio. E não é tão fácil assim. Às vezes, por exemplo, Mariana, você fala assim, poxa vida, encontrei uma pessoa maravilhosa, igualzinha a mim. Que beleza de autoestima, não é assim? né? Mas não é assim que acontece? Depois não é. Na realidade, não é. Eu gosto do diferente, né? Eu acho mais instigante, mais estimulante o diferente. Mas não é a maioria. E acho que eu sou meio espaçosa também. Não é a maioria, Mariana. As pessoas buscam estar entre iguais até para sentirem conforto, né? Exato. Porque muitos se sentem desconfortáveis no conflito, que não precisa ser conflito. É porque eu meço o outro baseado em mim. E o outro não é eu. É que Narciso acha feio que não é o espelho, né? Não é? É isso. Tem tanta sabedoria nas músicas, nas poesias. O povo sabe tudo. E nos ditados populares, né? O povo sabe tudo. O que não tem remédio, remediado está. Não é? Isso não é também uma das questões básicas? Isso é uma noção de realidade. É. E o grande desafio é a percepção da realidade mais próxima dela. Não, e saúde mental é o grande problema do século XXI e será do século XXII, eu imagino. Quando nós trabalhamos o potencial humano, a gente não entra no campo de nenhuma patologia ou distorção, mas é um fortalecimento de estruturas que contribuem com o teu eixo, né, para te situar. Para o equilíbrio. Para o equilíbrio interno. É para quem não está tomando um remédio, ou não vai precisar tomar um remédio, ou não tem uma patologia, ou não tem um diagnóstico de saúde mental, né, médico, não tem um diagnóstico médico, mas precisa se manter equilibrado diante de um mundo que oferece a cada dia novas tecnologias, uma overdose, uma enxurrada de notícias, nem sempre boas. E hoje, cada vez mais, né? Estamos no meio de uma pandemia. Agora, muitos dos pacientes de
psiquiatras ou psicólogos mantêm um padrão, uma repetição no padrão de comportamento. Como quebrar esse padrão que muitas vezes se repete? É como eu te disse, nós atuamos não no campo da psiquiatria e da psicanálise ou da psicologia. Nós atuamos num campo mais leve. E eu diria, assim, de fortalecimento daquilo que você tem naturalmente, todo ser humano tem. Não, inclusive, onde a escola atua, onde as atividades que nós tentamos oferecer aos nossos filhos atua, que é um desenvolvimento mais completo, não só do campo físico, mas também das suas capacidades de trabalho, de relacionamento, de gestão da vida. Mas algumas pessoas vão ter que lidar com os próprios traumas. Sim. Quando os traumas da vida chegam, às vezes afetam, às vezes não, sempre vai afetar de maneira diferente. Para algumas pessoas é um empecilho e um desafio a ser atravessado. Para outras pessoas é um impedimento de vida. Para outras pode desencadear aspectos internos frágeis e a pessoa pode perder muito do senso de realidade. E tem campos distintos que aportam e abordam essas necessidades humanas. O nosso campo de trabalho, o campo do fator potencial humano, ele aborda necessidades vitais, a nosso ver, para o desempenho profissional. Você disse que você e o Dr. Luiz foram 2 lobos solitários. Sim. E por que essa decisão de fazer esse trabalho de pesquisa fora do ambiente acadêmico? Na realidade, isso ocorreu fora do ambiente acadêmico naturalmente. Não foi uma decisão, será fora do ambiente acadêmico. Foi. Porque foi coerente com a vida profissional da época de cada um. Quando o Dr. Luiz começou esse trabalho, ele tinha consultório particular e trabalhava também para o Ministério da Saúde do Brasil. Ele tinha uma carreira já. E eu me lembro dele contando que ele ficava um pouco frustrado quando ele não tinha muita eficácia e efetividade dentro do campo onde ele atuava. E ele começou a estudar para descobrir, para entender o que ele queria. E um dos grandes desafios dele, pessoalmente, era era assim, de uma certa forma, deixar inteligível, compreensível a qualquer ser humano, a qualquer pessoa, essas estruturas que todo mundo tem. Tem uma linguagem simples de como é que é o meu make-up, como é que eu funciono por dentro, até para manter saúde. É importante conhecer e saber dar os nomes, né? Exatamente. Então ele começou a estudar através da autoanálise. Os núcleos psicopatológicos, qual era o estado normal desses núcleos, que um dia, em muitas pessoas, viravam uma psicopatologia. Foi aí que começou. Ele foi o primeiro cientista, mas foi também o primeiro objeto de estudo, né? Foi, a autoanálise. sem dúvida. Mas existem testes, pesquisas, estudos de casos clínicos, tem depoimento sobre a aplicação dessa metodologia, tem os resultados? Bom, nós tivemos, assim, é bem interessante, o nosso trabalho, ele não foi um trabalho acadêmico, como você mesmo perguntou, eu disse que não, foi feito fora da academia, e nós optamos, esses anos todos, pela aplicação e os resultados nos profissionais. Primeiro, no setor público, nós aplicamos no Brasil inteiro, em todas as unidades federativas do país, através das secretarias de saúde, trabalhando para a OMS e para o Ministério da Saúde e para a OPAS. Quando nós deixamos o país autônomo nesse campo, aí nós fomos para o setor privado. Eu dei início à empresa para a aplicação da metodologia que nós desenvolvemos, e foi gradativa. Essa metodologia, ela tem resultado agudo e imediato. Então, quando você desbloqueia essas estruturas internas, isso imediatamente modifica o ponto de vista em relação à dificuldade apresentada. Então, ele é mensurável imediatamente. Ele dá um resultado rápido, imediato? É imediato. É imediato. Com grande poder vem grande responsabilidade, hein? Exato. Por isso nós levamos tantos anos para trazer para fora a base teórica, porque nós queríamos que tivesse muito sólido. Eu,
particularmente. Né? Por que 30 anos para divulgar Muito essa tempo, ciência? né? Para Não porque eu ciência escondi talvez não, tá? né? Mas são 30 anos. É que foram 30 anos de muita dedicação, de muito trabalho, e na execução do trabalho, para garantir, tanto em termos de questões, critérios para a expansão, de passar um conhecimento tão agudo para frente, o preparo que os profissionais precisariam ter para poder expandir esse conhecimento. Então, isso eu sou um pouco prudente. Então, levar esses anos todos até estar maduro o suficiente para eu ter a tranquilidade de saber, ok, é isso que a gente desenvolveu, é isso que nós construímos, agora é hora de pôr para fora. E agora é a hora é agora. Agora é a hora. Essa é a opção que você faz. Então Essa é a agora opção. veremos mais de Amélia de Carvalho e Silva nas redes sociais também, porque ela é muito, muito discreta, mas tem esse trabalho que é importante, que está sendo apresentado agora e que, como ela mesma disse, tem que ser usado de uma maneira muito responsável, né? Exato. Como é que você avalia... Essa foi a maior preocupação? Foi. Que as pessoas usem essa ferramenta com... Sabe que você não vai ter controle sobre tudo, né? Chega uma hora e uma idade que você fala, ok. É isso. Isso é o que eu posso fazer. Não, e eu faço uma oração também. Às vezes eu falo, bom, eu vou agora só entregar, né? É isso mesmo. E acreditar que... a minha parte vem até aqui. O uso será para o bem, agora, né? O próximo... Olha, você mencionou a epidemia da AIDS no final dos anos 80, que foi um momento também de muita tensão entre os profissionais de saúde, um momento de lidar com a morte, com a perspectiva ou a expectativa de uma morte para os pacientes, mas lidar com ela diariamente para os profissionais de saúde e o quanto isso ajudou. A gente está vivendo isso agora, com esse novo coronavírus. A gente está sendo obrigado a até muitas vezes se despedir sem nenhum tipo de despedida das pessoas que amamos. Tem os profissionais na linha de frente que, além de estarem trabalhando, estão adoecendo, vendo os amigos adoecerem e morrerem. Você acredita que essa ciência pode ser uma opção nesse sentido, nesse momento, para ajudar agora? Por quê? Então, Mariana, nesse momento da minha vida, eu não estou engajada dentro do Ministério da Saúde ou de uma instituição que atenda o país, porque eu estou mais no setor privado. Então, mas eu sei que o recurso que eu trago, que essa ciência traz, a metodologia que eu carrego, sim, tem força de contribuição porque já foi provada. Então, nesse sentido, porque já foi experimentada e avaliada posteriormente. Então, nesse momento, o que eu fiz? Eu fiz uma pequena contribuição, que foi gravar alguns podcasts, para ser distribuído para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, para que eles pudessem receber sozinhos, se trabalhar sozinho um pouquinho, dar uma fortalecida interna, recuperar um pouquinho o eixo. Ótimo. Para o desempenho, para facilitar um pouquinho. Porque muitas pessoas estão recorrendo a coaching, a meditação, a mindfulness, a orações, as pessoas estão procurando, elas estão em busca disso. Recursos importantes. São. Esse é um outro recurso. Onde os podcasts estarão disponíveis? Eles estão distribuídos nos hospitais. Nós estamos distribuindo aos hospitais para que os hospitais distribuam para seus profissionais. E você mesmo que grava? Sua voz é ótima para tranquilizar as pessoas. A voz, o tom de voz. Essa é a minha área, então eu posso dizer. Eu quero que você me explique um pouquinho agora sobre a síntese organizacional humana. Bom, a síntese organizacional humana, ela é a estrutura que está por trás da ciência. Então, através dessa síntese, é que é possível fazer um trabalho tão agudo e rápido e profundo. Porque nós não abordamos a aparência, e sim aquilo que está por trás que causa aquela aparência. Mas como é que é feito esse mapeamento do que vai constituir esse indivíduo? Bom, existe um padrão ósseo. Sim. Cada um tem um tamanho de mão, né? Tem um organismo... Porém, existe um padrão estrutural, fisiológico. Existe também um padrão estrutural no campo, em vários campos, mas no campo de potencial humano, o fator potencial humano também.
Então, essa síntese é a estrutura matriz que forma essa organização do pensamento, que é de onde nasce as organizações que o homem cria, as instituições, etc. Mas eu não imagino como é que você consiga identificar e desbloquear estruturas internas de pessoas tão diferentes, de qualquer um. Pois é. Como é que a gente coloca, por exemplo, um osso que está fora do lugar, ou o funcionamento de qualquer parte do corpo, sendo que cada um é um? E cada um é um. Aqui também. Mas no fundo nós somos todos iguais? No fundo nós temos matrizes semelhantes. E essas matrizes permitem... Essa ciência, Mariana, ela é assim. As estruturas são delimitadas, que é onde é igual. A expressão é infinita, onde somos diferentes. Eu consigo entender isso. Você acredita que as pessoas possam acessar 100% do seu potencial? Não. É infinito. Nossos defeitos são infinitos. Ou seja, nossas dificuldades, então sempre tem potencial para crescer. Sempre olho para mim e falo... O céu é o limite, o inferno também. Isso, basicamente. E você anda para frente e você pode andar para trás também. Claro. E quando a internet surgiu, as pessoas disseram que ferramenta maravilhosa. E hoje a gente está vendo para o bem e para o mal. É assim. Claro, tudo tem dois lados, tudo pode ser usado de... Uma grande preocupação do Dr. Luiz e minha, durante esses anos todos, foi o avanço da tecnologia e desenvolver uma metodologia que contribuísse para o homem também avançar. Eu nunca imaginei potencial como algo que também pudesse limitar uma pessoa. Foi bloqueado. Mas é. Está lá guardado. Você tem uma força incrível, mas a força também pode destruir, Imagina né? uma pessoa com um ouvido maravilhoso para música. Um ouvido absoluto. Nunca viu um instrumento musical. Não, isso é maravilhoso. O potencial ficou lá. Ele viveu e nunca usufruiu. Por isso que você mencionou que é tão importante a escola. Algumas dessas qualidades, elas, se fossem descobertas na infância e estimuladas desde cedo, poderiam criar seres humanos mais felizes até depois na vida adulta. Mas você sabe, existe mais ou menos uma seleção natural de crescimento na vida profissional, não existe? Tem pessoas que vão muito longe, tem pessoas que não vão. Isso não significa que a capacidade daqueles indivíduos seja, daquele que não foi para frente, não tenha muita capacidade. Mas a ponte entre a capacidade que tem e a realização aqui fora, às vezes não estava disponível. O estado dessas faculdades internas podiam estar bloqueados. Então, claro, a livre e espontânea vontade, a busca de avançar, de se desenvolver, com um instrumento para isso, porque às vezes a gente quer, mas não tem instrumento. Então, o que essa ciência objetiva trazer é um pouquinho de uma instrumentalização, uma forma de poder entender um pouco melhor até onde nós chegamos. Com certeza, muitos cientistas vão para frente a partir de começarem a estudar o que a gente descobriu. Se quiserem, se dedicarem, vão descobrir mais. Mas, por enquanto, o objetivo é que, ao conhecer um pouco mais dentro de si como funciona, ter mais condição de aplicar a própria vontade, a própria livre e espontânea vontade, para poder aprender a se conduzir um pouquinho mais, um pouco mais livre. Você vai falando, e eu sou uma pessoa que faz muitas metáforas. No começo, quando os carros foram lançados, o motorista tinha que ser um pouquinho de mecânico também. Ele tinha que saber como funcionava o motor. É isso. Hoje a gente só liga uma chave, às vezes nem na ignição não precisa mais, é só um botão. Então a gente perdeu a capacidade de compreensão do funcionamento da nossa própria máquina, da nossa própria mente. É isso. Por causa da vida corrida, né? Por causa de tudo. São vários fatores. Um deles é a vida corrida. Outro é o interesse também, né? Agora, o fator potencial humano, ele é afetado pelas diferentes culturas? Sua pesquisa só serve para os brasileiros? Não. É interessante. Quando nós começamos o trabalho, Mariana, nós trabalhamos, imagine só, numa aplicação da metodologia, nós tínhamos PhD, 2 PhDs, o jardineiro analfabeto, era um consultório, as secretárias e os filhos adolescentes, no mesmo grupo. Resultado igual. Nós aplicamos em vários países. Não faz diferença. Por exemplo, amor.
Basta ser humano. Não estou falando do reino animal, o resto, só humano. Raiva. Amor, para mim, é a resposta para todas as perguntas. É isso. Raiva. Também. Pode ser uma pessoa da tribo indígena, da Amazônia, ou de qualquer outra parte do mundo. Pode ser o rei. Tanto faz. É o lado humano. E é universal. É nesse lado que a gente trabalha. É como um colesterol na artéria. Cada um tem a sua artéria. Cada um tem o seu sistema. Se você desbloquear o colesterol, o sangue vai passar. E o desbloqueio funciona para todas as culturas? Para todas as culturas, porque é dentro, não é na aparência. Não é na fenomenologia. Não é nem no comportamento. Não é no comportamento. Não é uma ciência comportamental. Que tipo de verbo você usa para as emoções? É controlar ou conhecer? Transmutar. Transmutar. Transmutar as emoções. Isso. E aí você consegue usar uma emoção como força transformadora mesmo. É assim, você, no momento que você... Como transmutar uma raiva para algo produtivo? Então, a raiva nós consideramos como uma angústia. Uhum. Que ela tem um estado natural dela, que é a calma. A responsabilidade. O senso de responsabilidade. Mas, por exemplo, na vida prática, profissional, um profissional ficou com raiva porque o colega não fez o trabalho direito. Ele sentiu a raiva. Sentiu a raiva. Como você orienta? Esse sentimento, para nós, é um bloqueio. E você ensina a perceber... Nós trabalhamos na identificação e nessa transformação. Porque identificou na hora muda, né? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes você precisa técnica bastante precisa para poder modificar. E a metodologia é para isso. Porque muitas vezes, eu vou voltar agora no assunto da psicanálise, mas muitas vezes é só olhar de frente para o problema, reconhecer que ele existe e ele já desaparece, sim, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas, muitas. Nossa, como é que você usa, como é que é o trabalho em fator potencial humano? Como é que ele é realizado? Bom, existem grupo? técnicas individual e em grupo, tem as duas coisas. Porque nós trabalhamos assim, o indivíduo, as equipes e as lideranças, as instituições. Então depende. Porque eu acho que sempre no lado humano, né? E são tantos os componentes, quer dizer, corporativo ou esportivo. Sim, equipes de todos os tipos. Porque a equipe é uma inter-relação. E na equipe cada um tem um papel, né? Cada um tem um papel. E isso não é diferente na hora da aplicação do método. O que acontece? Nós trabalhamos, imagina um círculo, 3 pontinhos lá dentro. Aqui, essa superfície, são infinitas manifestações. Nós só trabalhamos aqui dentro. Como uma mandala, mas você pega só o centro dela. O centro. Quando você disponibiliza um pouco mais da capacidade aqui dentro, ela afeta tudo. É um pouquinho, é o núcleo. É um pouquinho que impacta muito. É o núcleo irradiando. Isso. Preciso saber como é que vocês conseguem essa eficiência no resultado, porque para ter aplicado a ciência durante tanto tempo, em tantos países e com tantas empresas e equipes diferentes, vocês têm esses resultados. Como é que vocês conseguem essa eficiência de resultados? Então, voltando para a imagem, é um universo realmente, ou uma célula. Mas eu sempre gosto de olhar o homem como a síntese do universo. Por isso essa imagem é assim. Esses 3 pontinhos lá dentro é o que nós chamamos de sentimentos básicos, ou estruturas básicas. E quando nós trabalhamos esses pequenos pontos internos... Quais são? Por exemplo, humor, angústia, ansiedade. Esses são os básicos? Básicos. Humor, angústia e ansiedade. Exatamente. Eles geram as outras emoções? Eles geram muitos comportamentos. Muitas dificuldades. E são os 3 sentimentos básicos adicionados do medo que nós trabalhamos em fator humano. Então, nós trabalhamos lá dentro. Só direto.
Cada ponto desses gera infinitas manifestações. Claro. Do núcleo... É como se atravessasse o mundo interno, o universo interno, que é único de cada um. Nós não tocamos, nós só desbloqueamos. Esse núcleo só tem esses 3 componentes ou esses são os 3 componentes com os quais vocês trabalham? Nós trabalhamos esses 3 componentes, mas que se multiplicam. Se derivam em muitas formas, infinitas formas. Se ramificam. Mas nós trabalhamos lá dentro. Me dá um exemplo. Naquela estrutura básica. Me dá um exemplo de irradiação, por exemplo, de humor. Por exemplo, você perde o ânimo. E um exemplo dessa irradiação da ansiedade. Você fica desesperada. E da angústia? Revoltada. E o medo? Qual é a origem do medo? Nós consideramos, dentro da nossa metodologia, dentro da nossa ciência, como um conflito entre mente e corpo. O medo? O pensamento fica grande, o corpo pequeno. E não cabe dentro, né? Imaginação, bicho-papão? Aham. Você tem filhos? Eu tenho um, mas ele já tem 22 anos. Mas quando era pequenininho? Quando era pequeno... Tinha medo às vezes? Não, eu achava que tinha um bicho, um monstro debaixo da cama. Então, é ele. Eu me lembro de dormir bem espremidinha assim no meio. Isso. Até o dia que eu pensei, quer saber, se vai pegar, pega logo. E pus os 2 braços para fora. E aí sumiu o pensamento. E a partir daí sumiu. Isso. Eu me lembro desse dia. O pensamento fica desse tamanho e você se sente ameaçada pelo seu próprio pensamento. Que coisa linda, não? Pois é. A mente humana é maravilhosa. É verdade que a gente só usa um percentual? Olha, a gente usa um pequeno percentual. Tem muita coisa a ser desvendada. E muitas habilidades, né? E muitas coisas a serem desvendadas e muitas coisas que há instrumento para desvendar, outros não tanto. Essa imagem sintetiza o trabalho de vocês? Ela sintetiza que as estruturas são delimitadas, porém a manifestação ou as manifestações são infinitas. Essa ciência pode contribuir também com crianças e adolescentes? Porque eu acho que esse período de formação ele é tão importante. Ele é importante. A gente tem experiência, sim, com educação, com crianças e com adolescentes, a partir dos 7 anos de idade. A partir dos 7 anos, então, já pode começar a desenvolver o fator do potencial humano. Se você pudesse dizer em uma palavra o resultado da aplicação dessa ciência na pessoa, qual seria? Uma palavra? Uma Ver. palavra. Ver. Numa frase. O homem é a síntese do universo. O homem é a síntese do universo. O homem é a síntese do universo. Como síntese, não o centro, mas... Não o centro. Como uma parte do todo. Uma parte do todo, que carrega o todo. Muito bom a gente se imaginar assim. E com o tanto de complexidade e infinitude que tem o universo? Você imagina para conhecer a si mesmo, quanto custa? Quanta dedicação. Pois é, e conhecer... Pelo menos um pouquinho, né? E conhecer os próprios traumas e conhecer aquilo que a gente traz de bagagem emocional e que nos afeta na relação com o outro, no ambiente profissional, na produtividade. Tudo faz parte, tudo que a gente foi faz parte do que a gente é. E nesse tempo de pandemia, tem um componente a mais que é o medo e a falta de consolo, né? Porque a gente não pode nem abraçar, nem pedir colo. Então, dá uma desolação, né? Então, o que acontece? Momentos de guerra, catástrofes, desastres naturais em geral, desastres criados pelo homem, está afetando o mundo inteiro, a população do mundo inteiro, né? Acho que nunca na história tanta gente ficou confinada há tanto tempo. É quase que mexer no que é mais essencial, que é a liberdade de ir e vir. Não é? Não é? Então, o que acontece? Essas situações, elas marcam as pessoas. Com estresse pós-traumático, tem até nome, né? Exatamente, estresse pós-traumático. E esse estresse, eles podem ir de geração em geração. Então, quando nós trabalhamos... Atravessar gerações, o claro, medo.
Não por o medo, DNA? o trauma. Por carga genética? Por comportamento mesmo. Eu não sei, por carga genética talvez. Mas por comportamento. Se você tem um trauma, você replica aquilo. Você tem uma dificuldade, você replica aquilo. E a próxima geração replica de novo de alguma forma. Ou igual, ou contrário, e assim vai. Então, a importância de você trabalhar esse aspecto do potencial humano nas suas estruturas internas, nas suas emoções, nos seus traumas, de alguma forma, o que acontece? Você libera o futuro. Não só seu, do outro também. Quando você mencionou esse momento de trauma, eu me lembrei do 11 de setembro, depois eu me lembrei do tsunami. Sim. Foram coisas locais, mas a última pandemia, teve a da gripe espanhola, mas a da AIDS também. Então, são momentos de muito medo, né? De muito medo, que paralisa muita gente. E aquilo que fica paralisado dentro de uma pessoa, os filhos recebem imediatamente. E assim vai, os professores com os alunos, e assim multiplica. Mesmo o líder de uma empresa, com seus funcionários. Paralisia não é mesmo uma frase, uma palavra boa, né? Não tem um significado bom, porque a vida é movimento, né? O tempo inteiro a vida é movimento. E Mariana, aí tem uma parte que é nossa, que só nós podemos chegar, que é o mundo interno. E quando nós falamos de potencial humano, é isso. Essa parte que é minha, que é só minha, é dentro de mim. E que eu dependo de estar bem funcionando para eu poder fazer o que eu posso. A minha pequena parte. Qual é a sua visão para o futuro da ciência? Bom, eu sou uma pessoa bastante paciente, para quem esperou tantos anos, décadas, para poder chegar no ponto de amadurecimento, agora para a publicação, eu vejo que essa ciência ela vai virar como uma coisa tão natural como água. Cada um poder já trabalhar sozinho si mesmo, né? Se fortalecer água, sozinho. Se você me permite, não só é natural, como é fundamental. É constituinte, né? Mas você acha que é possível para a pessoa desenvolver esse fator potencial humano sozinha? Olha, a gente já desenvolve na vida. Dentro das várias atividades que nós fazemos, nós vamos nos desenvolvendo. A gente desenvolve concentração, atenção, memória associativa, equilíbrio, segurança, tranquilidade. A gente tenta. A gente tenta, não é? Uns desenvolvem no momento, depois perde, não vai e volta? Vai e volta. Então, a gente adquire, depois perde, adquire, vai amadurecendo. Então, tudo isso é potencial humano. A questão, por que a gente chama uma ciência? Porque nós descobrimos estruturas que são passíveis de serem potencializadas. Demandou técnica e precisão e velocidade, porque o sistema público todo, os profissionais precisavam conseguir atuar bem. E isso foi feito no Brasil inteiro e depois na África. Então, depois que foi feito esse trabalho no Brasil, com o Ministério da Saúde, para onde essa ciência, onde mais ela foi aplicada? Então, nós apresentamos em Genebra, na Organização Mundial de Saúde, e depois fomos convidados para ir para a África, para fazer um trabalho com os países de língua portuguesa. E foi feito. E a África também sofrendo com pandemias, teve Foi. Ebola, ainda até hoje a AIDS é um problema no continente africano. E nós trabalhamos com os países de língua portuguesa, com o apoio, na época, da Embaixada Brasileira, lá. A gente está vivendo agora essa época de pandemia do novo coronavírus. Eu acho um momento fundamental, crucial para o lançamento desses 3 livros. Você acredita que eles possam ajudar os profissionais da saúde agora, nesse momento? Eu espero que sim. Eu também espero que sim. Eu espero que sim. E essa pequena ação com os podcasts também, eu espero que esteja contribuindo. Eu tenho certeza que está um pouco. É um pouquinho que é muito. Porque é um pouquinho lá dentro, né? Quando consegue realmente acessar a pessoa de verdade, o resultado aparece. Mesmo que seja um pouquinho. Você disse a palavra ver, e é verdade. Você enxergou um pouquinho mais. Um pouquinho além, Você né? consegue fazer o que você sabe fazer com mais resultado. Bom, a gente já falou aqui sobre o mal do século, serão
as doenças mentais, né? A saúde mental é a grande preocupação da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Essa tem sido, inclusive, uma bandeira de ONGs internacionais, tem até o apoio da família real britânica, com o príncipe Harry participando bastante desses casos. Eu sinto que o acúmulo de informação também é muito, é uma enxurrada de notícias ruins, estamos vendo mortes abrindo os jornais todos os dias, né? Isso também pode até afetar muito as pessoas, elas podem acabar perdendo a referência, né, do que é o normal, a gente acaba perdendo o chão. Como é que o fator potencial humano pode nos ajudar a não perder o prumo no momento em que a gente é invadido diariamente com essa enxurrada de negatividade? Os sentimentos humanos naturais, quando se intensificam, o medo, a angústia, a ansiedade. Novamente, não estou falando de quadros psicopatológicos. Na vida natural, quando intensificam muito, eles impedem de nós exercitarmos aquilo que a gente é capaz. Então, nesse sentido, o trabalho com o potencial humano, com o fator potencial humano, ele tem uma condição de contribuição no fortalecimento, na disponibilização das capacidades que estão lá. De novo, uma porcentagem. De forma que o aumento de lucidez, o aumento de senso de realidade, ele é aquele passo para a vida, né? Porque situações assim, às vezes paralisam. Mas a ciência do fator potencial humano não é algo só para ser usado em época de pandemia, né? Não. Pós-pandemia também. Não, é algo para ser usado na vida. A partir desses 3 livros que estão sendo lançados hoje, a partir do lançamento da ciência do fator potencial humano, você espera que as pessoas consigam levar adiante esse projeto que começou com você e com o Dr. Luiz? Para mim, Mariana, esse trabalho é uma missão de vida. E assim foi tocado esses anos todos, essas décadas todas. E é assim, é uma missão onde a minha parte é trazer o que nós conquistamos, o que nós desenvolvemos, o que nós descobrimos. E eu gostaria muito que isso chegasse à população, porque é um elemento que diminui o sofrimento de uma maneira pontual. E os resultados são rápidos. Não elimina o sofrimento, mas diminui o sofrimento. Aumenta a sua capacidade de enxergar um pouquinho mais. Logo, enxergando um pouquinho mais, achar saídas dentro da sua competência. Porque é um trabalho que fortalece você por dentro e contribui para que você se aproxime um pouco mais daquilo que você é. Não faz milagre. Quando eu digo restitui aquilo que constitui, que é a melhor maneira que eu achei para traduzir o que nós fazemos, é isso. A cada ser humano. Aquilo que te pertence. Um pouquinho. Porque essa área é sempre um pouquinho. Um pouquinho é muito. E a busca pelo autoconhecimento não pode ficar negligenciada só porque nós temos toda essa tecnologia disponível e toda essa modernidade nos... Mariana, a individualidade, nós somos únicos. E essa individualidade fortalecida, ela tem muito valor. E você se aproximar um pouco mais daquilo que é seu, te dá muito mais força. E muito mais riqueza para compartilhar com o outro. A tua originalidade, aquilo que é só teu, quando você compartilha o que é só teu, para construir algo que você escolheu, ou que você acordou com alguém, isso dá um certo significado. Isso permite avançar. E a função dessa ciência é isso. O que eu considero como uma missão é isso. Contribuir com meios de avançar um pouquinho mais de cada indivíduo que chegar próximo do seu próprio potencial humano, usufruir daquilo que é dele.
Os livros Triângulos Psíquicos, Caminhando e Voltando e Fator Potencial Humano, quando eles foram escritos? Os Triângulos Psíquicos foi o primeiro. Foi antes de eu conhecer o Dr. Luiz. Quando eu conheci, ele já havia concluído, inclusive registrado, em 1986. Ele escreveu de 80 a 86. 82 as bases já estavam mais ou menos prontas, e a partir de 82 a 86, muita pesquisa, muito estudo. Isso ele fez sozinho. O Caminhando e Voltando, logo que eu comecei a trabalhar com ele, foi um livro que ele ditou. Eu escrevi, à mão. Do começo ao fim, sem parar. Bons tempos aqueles. Foi. E o Fator Humano, onde eu sou coautora, é o Fator Potencial Humano, esse foi em 91. Então, esses livros foram escritos para algum público-alvo específico? Ou qualquer leitor pode encontrar algo que possa aproveitar em cada um desses livros? Essa resposta ela é dupla. Ah. Eles foram escritos, o primeiro, a partir das descobertas. Mas hoje, quando eu olho o livro, os cientistas da área da mente, a psiquiatria principalmente, a psicanálise, possivelmente vão fazer um bom uso. Então, ser mais, porque todos eles são difíceis de entender, tá? Então, são abstratos. É um livro para quem já está acostumado com essa linguagem. Os triângulos psíquicos. Tá. O Caminhando e Voltando, ele fala da evolução sobre vários aspectos, sempre do potencial humano, mas partindo da paixão, à emoção, ao amor. Como é esse processo, como isso ocorre internamente, como é esse processo. É mais que isso, mas esses são pontos bem essenciais, do meu ponto de vista, que esse livro aborda. Já o fator humano, o fator potencial humano, ele já fala da síntese organizacional humana, ou seja, das estruturas internas universais, como ela é formada e aplicada, e onde ela é útil, seja na educação, seja nos negócios, seja na negociação, seja nos vários campos da vida, das atividades profissionais, seja para o esportista, seja para a criança. Então, aborda o lado humano. Vamos falar do seu lado humano agora, então, Amélia, porque muitos autores publicam o livro na expectativa de que eles sejam best-sellers. Eu quero saber qual é a sua expectativa em relação a esses livros. É uma pergunta, né? Tem 2 pontos, Mariana. O primeiro é assim, para mim esse momento ele tem uma importância no sentido que eu estou cumprindo aquilo que eu comprometi comigo mesma e também com o Dr. Luiz. De todos esses anos de estudo e de luta, disponibilizar como um legado para a humanidade, para as pessoas, para os curiosos, para os cientistas, enfim. Então, esse é o principal. E a minha visão é assim, está aqui. Está aqui. Então, em termos futuros, eu espero que essa contribuição acelere, de uma certa forma, porque tem potencial para isso, o processo de autoconsciência. E em termos futuros, tem outros livros para serem publicados, artigos? Tem? Tem. Já estão no forno? Ainda não. Ainda estão não. Prontos há muitos anos. O forno é assim, a passagem do que está pronto para vir para fora e outros a serem escritos. Os livros estão em livrarias? Vai ser venda online? Como vai ser feita a distribuição? No início, não estará em livraria tão cedo. No início, vai ser através de solicitação. Tá. Online, solicitação, até porque eu imagino que no começo, o lançamento de um livro, até o lucro com a venda é revertido na produção das novas edições e ele vai criando um ciclo, eu sou um né? pouco assim, fora do padrão, talvez. A minha intenção é que com essa primeira etapa, que aquilo que vem através de recursos, através do livro, seja distribuído nas universidades. Porque você me fez a pergunta, a minha visão é assim, eu gostaria que esse conhecimento estivesse disponível em várias partes do mundo, para um dia alguém achar. Muitas pessoas vão encontrar. Eu espero que seu livro seja traduzido para vários idiomas e que você tenha muito sucesso, porque você é uma pessoa que faz o que faz com amor, com verdade, e eu não vejo nenhum outro motivo para você fazer tudo isso, senão por respeito à carreira e à vida que você teve,
a do seu amigo e parceiro de início, Dr. Luiz, e as pessoas, a humanidade em geral. Isso. Eu só vejo amor aqui nessa entrevista. É isso. E eu te agradeço muito pelo privilégio de também ter participado desse momento. Muito obrigada. Muito obrigada. E eu agradeço a você que também nos acompanhou. Fique à vontade para pedir o seu livro online e para participar também e ouvir os podcasts. Obrigada, doutora. Obrigada, Mariana.